Olá! O novo tema que estamos estudando nesse momento é sobre os anjos. Você tem dúvidas, curiosidades sobre esse tema? Fica comigo. Antes, porém, de iniciar esta gravação, peço a você que se inscreva neste canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante e faça com que ele chegue a mais pessoas. Hoje eu vou estar lendo sobre o ministério atual dos anjos. Como o ministério é um pouco extenso, eu vou dividir em duas partes. Nessa primeira parte que eu estarei apresentando hoje, eu vou falar que os anjos nos guardam e que eles se envolvem na nossa vida familiar, bem como também iluminam a nossa mente. Esta é a primeira parte. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais protegem aos justos do poder maligno. Isto o próprio Satanás reconheceu quando disse: porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura, não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Isso está escrito no livro de Jó 1, versos 9 e 10. O agente pelo qual Deus protege a seu povo é apresentado nas palavras do salmista: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Disse o Salvador, falando daqueles que nele creem: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai. Os anjos designados para ministrarem aos filhos de Deus têm em todo o tempo acessão à sua presença. Não sabemos que consequências terão um dia, uma hora ou um momento, e nunca devemos começar o dia sem encomendar nossos caminhos ao Pai Celeste. Anjos seus são comissionados para cuidarem de nós, e se nos colocarmos sob sua proteção, no tempo de perigo, estarão sempre ao nosso lado. Quando inconscientemente estivermos em perigo de exercer influência má, anjos estarão ao nosso lado, orientando-nos para um melhor procedimento, escondendo-nos das palavras e influenciando-nos as ações. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Oh, deveríamos saber essas coisas, temer e tremer, e assim pensar muito antes do que havemos feito, no poder dos anjos de Deus, que nos vigiam e guardam. Os anjos de Deus são comissionados pelo céu, a fim de guardar os filhos dos homens, e ainda assim, estes se afastam da influência protetora deles, dirigindo-se para onde possam ter comunicação com anjos maus. Oh, pudéssemos todo obedecer ao mandado do apóstolo. Anjos são enviados para ministrar aos filhos de Deus, que são fisicamente cegos. Anjos guardam os seus passos e livram-nos de milhares de perigos que, desconhecidos a eles, juncam ao seu caminho. Eu iria escrever hoje sobre Cristo andando sobre o mar e acalmando a tempestade. Oh,
como essa cena impressionou minha mente. A majestade de Deus e suas obras tomou posse de meus pensamentos. Ele segura os ventos em suas mãos. Ele controla as águas, seres finitos, simples pontinhos sobre as vastas e profundas águas do Pacífico. Éramos nós à vista de Deus. Contudo, anjos do céu foram enviados de sua excelente glória para proteger aquele pequeno barco à vela que estava zingrando as águas. Anjos envolve-se na vida familiar. O Senhor é servido pelo fiel obreiro doméstico tanto quanto ou ainda mais do que por ele que prega a palavra. Pais e mães deveriam compreender que são os educadores de seus filhos. Estes representam a herança do Senhor e deveriam ser treinados e disciplinados de modo a formar caráter que o Senhor possa aprovar. Quando esse trabalho é feito cuidadosamente, com fidelidade e oração, anjos de Deus guardam a família e a vida mais simples se torna sagrada. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida. E o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Vão com humildade, coração cheio de ternura e com o senso das tentações e perigos que se acham diante de vocês e de seus filhos. Pela fé, atêm-nos ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores hão de guardar as crianças, assim consagradas a Deus. Os anjos de Deus, milhares de milhares, nos guardam do mal e repelem os poderes das trevas que nos estão procurando destruir. Não temos nós motivos de ser a todo momento agradecidos, mesmo quando existem aparentes dificuldades em nosso caminho? Anjos de Deus vigiam sobre nós. Na terra, há milhares e dezenas de milhares de mensageiros celestes, enviados pelo Pai para impedir Satanás de obter qualquer vantagem sobre os que recusam a andar no caminho do mal. E esse anjo que guarda os filhos de Deus na terra estão em comunicação com o Pai no céu. Precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Exércitos invisíveis, de luz e poder, auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e as invocam. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder estão à destra de Deus, sendo todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Livro de Hebreus, na Bíblia, capítulo 1, verso 14. Os anjos também iluminam a nossa mente. Deus exorta suas criaturas a que afastem a tentação da confusão e perplexidade que as rodeiam e admirem a sua obra. Os corpos celestes são dignos de contemplação. Deus os fez para benefício do homem
E à medida que estudamos suas obras, anjos de Deus estarão ao nosso lado para iluminar a nossa mente e guardá-la do engano satânico. Anjos celestiais observam aqueles que buscam iluminação. Cooperam com os que procuram ganhar almas para Cristo. Seu ministério aos enfermos é um procedimento exaustivo e vocês consumiriam gradualmente as fontes de vida, caso não houvesse nenhuma mudança, nenhuma oportunidade para recreação. E se os anjos de Deus os não guardassem e protegessem, se pudessem ver os muitos perigos através dos quais vocês são guiados a salvo cada dia por esses mensageiros do céu, a gratidão lhes brotaria do coração e encontraria expressão em seus lábios. Se fizerem de Deus a sua força, poderão, sob as circunstâncias mais desanimadoras, atingir uma altura e uma amplitude de perfeição cristã que dificilmente pensariam ser possível alcançar. Seus conceitos podem ser tão elevados, poderiam ter tão nobres aspirações, percepções claras da verdade e propósito de ação que vocês serão elevados acima de todos os motivos sórdidos. Foi-me mostrado o perigo em que você está. Ela se dirige aqui a um médico. E também me foi mostrado que seu anjo da guarda o tem preservado vez após outra, de naufragar na fé. Meu irmão, eleve suas normas, eleve-as e não se entristeça, nem se desanime.